Caros internautas, hoje é mais um dia do Ngila Podcast com Kennedy Mussissoio. A exemplo das edições passadas, hoje temos conosco dois jovens da terra, jovens que dispensam qualquer apresentação, pois naquilo que são, naquilo que fazem, são jovens que têm uma certa notoriedade no nosso município. Nada melhor do que, em voz própria, os dois auto-apresentarem-se. Sejam bem-vindos ao Ngila Podcast. Começamos por aqui. Obrigado. Bom, eu tive a oportunidade de ser o primeiro. E dizem que ser o primeiro é muito bom. Ok. Eu penso que já sou conhecido, tá, como disse, mas aqui é preciso procurar me expandir mais. Portanto, eu sou Luís Pedro Canza, casado, pai de 2 filhos, portanto, casado com a senhora Cândida Canza. Sou funcionário público, mas hoje estou nas vestes de Luís mesmo e vamos procurar conversar de forma mais tranquila, natural do Soio. E para ter mais ou menos a mínima ideia que toda a minha formação foi feita mesmo aqui. Sim, senhor. E a comuna, eu gosto sempre de dizer isto, que é a mais bonita do país, Sumba. Ok. Pois, já eu venho do interior e nesse período vamos procurar conversar para que consigamos efetivamente abordar questões que têm a ver com a juventude, porque somos todos jovens. Ainda bem. E acredito que podemos aprender e compartilhar várias experiências. Essa é a razão do convite. A ideia inicial é mesmo ouvir de vocês, porque quem fala, na verdade, são os meus convidados. Nós estamos aqui para ouvir das várias experiências que acumulam. Conheço o Luís há um tempo. Eu penso que dos poucos jovens que eu posso dizer resiliente porque tem uma história de vida que vale a pena contar, né? Se calhar não muito para tentar aqui trazer coisas que serão ditas por ti, mas eu quando olho do Luís de 15 anos, só tenho a dizer, uau, afinal, quando a gente quer, quando a gente se prepara, é possível. Então, esse tipo de testemunhos que nós queremos ouvir de vocês, e acredito que vão fazê-lo, porque a ideia é impactar, né? Impactar os demais. Então, muito obrigado por ter aceito esse desafio de vires a um Ngila Podcast trazer um pouco da sua história, né? Sim, e vai ser uma noite memorável. Sim. Uma noite memorável. Muito obrigado. É a sua vez. Ok, eu sou João Miguel, mais conhecido por Pensador. Porque pensa muito. Eu gosto de acompanhar as tuas reflexões. Sou natural do Soio, também, comuna de Quelo, caso concreto. Bom, hoje é município, né? Não, quando nós falamos é no sentido do Soio, Yeah. enquanto Quelo pertencia ao município. do Soio. Certo. Exato. Sou jovem estudante, trabalhador, Sim, senhor. batalhador e que projeta coisas maiores para esta nação. É verdade. Como qualquer outro jovem, nós estamos aqui para contribuirmos no desenvolvimento não só do nosso município, mas sim do nosso país. No nosso país. É bom ver isso. E é preciso que nós, como jovens, tenhamos esse... Não sei se... Mas é uma energia que está lá no fundo, né? E que precisamos tirar mesmo. Sei que as situações que a gente vivencia acabam sendo desafiantes, mas é possível, né? Começamos mesmo com o Luís Canza. O Luís Canza
sai do Sumba, terra natal, vamos assim dizer, e migra quando para o município sede. Olha, eu tive algumas coisas. Tive uma história muito interessante, porque primeiro o meu pai é do Sumba, a mãe também é do Sumba, só que a mãe é do Quimauete, o pai é da sede. Mas eu não nasci nem no Quimauete, tampouco na sede. Eu fui nascer no Quimvembazinga. Sim, e em casa do Rei do Povo. Eu acredito que conhece o saudoso mais velho Sandan Souto. Casava com a minha tia, irmã mais velha da minha mãe. Então eu nasci lá. E tanto mais é que tem algumas senhoras que me conhecem. Eles dizem assim, quando olham para mim, dizem assim: olha, tu não vale a pena te armares aqui porque Nós eu conhecemos. o levei quando tem idade. Eu era seu babá, por isso você precisa respeitar. Eu batia-te bastante. Enfim. Mas por que eu nasço lá no Quimvembazinga? Nasço lá por uma situação circunstancial. É que o pai trabalhou na veterinária e quem vai para o Sumba, assim, no Vinda, tinha ali uma área chamada Ampeco. Ampeco, sim. Exato, Ampeco. Então é ali onde o pai trabalhava. Então ia para a casa do cunhado, ou com o cunhado, no caso, a casa da cunhada, melhor dito. Então depois disso, depois que eu nasci em 83, depois... de 83 que o meu batismo ocorreu, sou católico praticante. Eu fui batizado em 87 e depois venho para o Soio. E só saio do Soio em 92, quase 92, aquela confusão. Okay. Sim. Então nós tivemos a felicidade de voltar a um Sumba. Então, isto ajudou-me a ter a minha resiliência começa a partir daqui, porque foram períodos difíceis, foram muitos desafios. Tanto mais é que eu, quando vou à minha terra natal, não tenho dificuldades. Eu consigo facilmente se enquadra. Eu consigo enquadrar. Não tem nada que se faça no povo que eu não consiga, que eu não tenha praticado. Provavelmente posso ter perdido alguma habilidade devido à falta de prática, mas no geral eu consigo fazer tudo um pouco. Mas um desafio, ainda consegues conduzir uma canoa a remo? Normalmente, se descermos ali, eu vou com toda naturalidade e eu gosto. Eu faço essa pergunta porque para quem, todos nós que nascemos daquele lado, era comum, né? Era comum primeiro aprender a pescar. Sei pescar. Né? Ir à pesca, eu vivi isso, ir à pesca com o pai era professor, mas tinha dias intercalados, né? Tinha vezes que íamos à pesca de manhã ou à tarde, então eu aprendi a conduzir um barco a remo, ou uma canoa, o remar, mas também tínhamos os desafios de ir à lavra. Também sem capinar. Na verdade, eu se tiro o casaco, eu sou mesmo um poviano. Esse é o termo correto. Eu sinto-me orgulhoso de ser poviano. Sim. Não, mas é bom que tragas isso e dessa forma natural. Porque às vezes fica-se com a ideia de que hoje o Luís é o que é que não vivenciou nada. É pura mentira. No passado. O passado foi tudo... maravilha, mar né? de rosas, não vale a pena. E, aliás, o sacrifício normalmente é que nos torna homens. Sem o sacrifício, a pessoa não consegue ser homem. E isso acabou ajudando de que maneira? Eu ainda tenho alguma coisa que precisava revelar, porque eu creio que a uma dada altura passei por uma entrevista em que disse algumas coisas, mas as outras não. Porque uma das profissões também lá no povo tem que ver com mbete. Okay. Aqui em Samba, desculpa. Que eu vendo, vinho, aquilo é vinho maruvo, mas feito com bambu. Sim, bordão, sim. Certo. Eu aprendi a fazer aquilo durante o período de guerra. Okay. Sim, eu aprendi e isso eu aprendi com o meu falecido pai. Okay. Ou seja, imagino que o pai aqui tinha uma vida diferente e por força das circunstâncias da vida ele acabou adaptando-se e com isso também todos nós fomos aprendendo, de modo que primeiro que eu valorizo muito a minha comuna, a minha aldeia, minha área natal, porque
eu acho que é o Zumba que me tornou o que sou hoje. E quando associo isto, eu olho para o sonho, eu não estou a ver também se não contribui, se não fizer alguma coisa. Eu não estou nada a ver. serviria, Sim, né? eu não sei, porque todo esforço que nós possamos fazer em prol deste município é pouco. É pouco. Sim, e eu sei que quem é nato daqui, quem nasceu aqui, quem escolheu aqui para viver e quem pretende viver aqui, fica com este sentimento. Então, todos os dias eu penso o que eu posso fazer para deixar melhor o município, exato, a comuna, melhor do que encontrei, porque eu quero ser recordado um dia como alguém que esteve aqui, que procurou ajudar e fez alguma coisa. Assim, se calhar poderia ter feito mais, mas não houve esse tempo suficiente. Então, tudo isso acaba cativando. Então, todos os dias eu sonho, eu procuro contribuir para alguma coisa. E tens dado um contributo, depois vamos chegar lá. João, a tua história de vida começa mesmo no Quelo, ou nem por isso? É assim, na verdade eu nasci no Quelo, concretamente na aldeia do Xinde. Do Xinde. Eu sou do Xinde, a minha mãe é do Xinde, meu pai é do Quinzal. Quinzal. É agora começo a ver o porquê. Não esqueça o que vai dizer. Okay. Eu lembro-me alguma das tuas publicações em que para ti seria tão bom se o teu Quinzal fosse levado à categoria de município. Esse sonho ainda nem mesmo com essa boleia que houve não se conseguiu traduzir em uma realidade. Mas, como diz, o sonho é a última. É a última. Morrer, né? Enquanto nós existimos, ainda mantemos né? o sonho. Como eu ia dizendo, eu sou a mãe do Xinde. Eu nasci no Xinde, mas não vivi lá por muito tempo, porque normalmente os pais é que levam a esposa, a nossa esposa é que leva certo. O pai, nesse caso. Então, eu tive que emigrar, tive que sair do Xinde para Quinzal, caso concreto Capão. Então passei a minha infância no Capão e por circunstâncias de guerra que já aqui foram mencionadas, fui forçado a emigrar também para Cabinda. Opa! Eu passei a minha infância no Capão, a pré-adolescência para a adolescência eu passei em Cabinda. Volto no sonho já adolescente, já adulto praticamente, com 18 anos. 18 anos. Qualquer coisa, venho para estudar em casa. Mas que memórias tens do teu Quinzal? Olha, tenho memórias boas porque ainda lá frequento. Ok. Frequento porque tem boas e más. Tem a questão, por exemplo, da guerra, que não são boas memórias, porque o que me levou a ir à Cabinda foi exatamente por essa questão da guerra, mas por outras questões tem as memórias do mar, uma zona costeira. Desde criança nós aprendemos a olhar o mar como nossa casa, se assim posso utilizar o termo, e é uma coisa muito interessante que as crianças do Quinzal aprendem desde criança, é manter aquela proximidade com o mar. O contato com o mar, né? E muitas das vezes, embora com os pais sempre atrás, porque nem sempre os pais concordam com essa questão, mas nós crianças sempre nos metíamos ao mar, mas fora de hora. Imagina aquele tempo, tu estás ali, pegam-se 3, 4 minutos, vão à praia lá para volta de 17, 18 horas, vão voltar às 19 horas. Mas é uma coisa muito, digo assim, não estranha, mas digo que Deus sabe o que faz. Porque em circunstâncias em que nós vivíamos, as horas em que nós frequentávamos o mar, nunca nos aconteceu nada. Ok. É uma coisa extraordinária. Nós às vezes ficávamos na praia até 18, 19 horas. E não é porque estamos na praia em si. Vamos mergulhar mesmo até. Epa, isso mas nunca nos aconteceu nada. As memórias são várias, boas e más. Como disse aqui, nós aprendemos de terra a idade a cultivar. Já fui um bom camponês, hoje já não sou, já não consigo. A minha mãe às vezes reclama, quando eu vou lá, já sento, só já é para sentar.
Mas já fui bom camponês, já fui também, não bom caçador, mas já fizemos aventuras de caça, de uma vez a outra. Mas as experiências mais interessantes foram exatamente no mar. Eu trago-vos essas memórias por uma razão muito simples. Às vezes fica-se com a ideia de que o facto de nós atingirmos um determinado status, nós já não deveríamos sequer falar a nossa língua. Porque a juventude de hoje não sente primor. Há quem ainda fala. Mas eu fico preocupado quando vejo e ouço jovens que nem sequer se interessam aquilo que é nosso, aquilo que nos identifica. Eu tenho dito, o que me identifica é o meu Kissolongo. E eu aprendi a falar o Kissolongo quando vivi no meu Kinkandi. Eu vivi no Kinkandi até aproximadamente 9, 10 anos. E de lá para cá eu não perdi nada. Eu tenho memórias do Kinkandi e como se eu tivesse lá saído ontem. Mas hoje tenho a idade que tenho, né? Então trago isso para vocês, que é para perceberem que, e se calhar darem aqui o vosso ponto de vista também, da importância que nós temos como jovens, de irmos deixando alguma coisa, porque os nossos filhos amanhã, eu não sei se os meus filhos hão de falar o Kissolongo. Não sei, tenho medo disso. O nosso sonho está invadido hoje por línguas, não é questão de pejorativa, nem também de tribalismo, mas eu acho que nós temos essa necessidade de preservar o que é nosso. Mas hoje dificilmente tu encontras miúdos a falarem o nosso Kissolongo. Se encontrares é porque é daquelas famílias humildes, né? Ou que têm essa noção. Mas jovens como tais, quase que já não temos. Então por isso é que eu fui buscar essas vossas memórias, que é para trazê-lo, quem está nos assistir também para perceber que não. Afinal, o Luís em casa que nós vemos ali tem uma história que nada tem a ver com o Luís que é hoje, né? Se calhar é por causa disso. Eu procuro, eu venho de uma família bastante humilde e muito conservadora. O meu falecido avô, tanto o avô paterno, o mais velho de Mancala, já era uma pessoa esclarecida desde muito tempo. Então, ele já falava português. Mas ainda assim, nós tínhamos um período que deveríamos falar mesmo Kissolongo. A nossa língua. Sim. E tanto mais é que veja que eu falo com os meus filhos em Kissolongo. Ou seja, entendem? Falam. Que o pai diz? Eles falam. Ele pode não ter a fluência que se deveria, mas falam e conseguem comunicar-se. A questão é, eu não quero passar uma imagem dos filhos, é que o pai é isto, o pai não tem nada a ver com as origens, não. O que eu quero que os meus filhos percebam primeiro, para ser, antes de serem antes do pai ser o que é hoje, o pai terá passado por N situações e eu preciso passar isto e também fazer o máximo esforço possível para que eles consigam viver esta realidade toda, porque uma das coisas que eu acho que a minha família é super rica é em termos de transmissão de valores. Mas não tens aqui o receio de ser considerado uma pessoa muito tradicionalista? Não, porque eu também não estou a me ver eu abandonar aquilo que me identifica. Isto, não sei se poderíamos ir para tradicionalista, mas é assim, nós hoje e existe aqui uma luta muito grande entre o direito consuetudinário ou o direito costumeiro versus o direito positivo, aquilo que decorre do Estado. O Estado impõe as regras, ou emana as regras. Diferentemente, a coisa é que quem está, por exemplo, no povo, dificilmente vai até ao comando comunal para se queixar. Ele vai ao SOBA. Nós temos uma realidade que a Constituição da República de Angola consagra que o homem e a mulher são iguais perante a lei. Mas quando vai-se para o povo, há uma tendência dos avós, dos pais, das famílias ensinar, passarem a seguinte mensagem.
Em casa, quem deve ser provedor és tu, pai. Tu tens de sair para ir buscar e trazer. A filha ali não pode passar a fome. Está a ver? E se formos à aldeia, vamos notar que estes ensinamentos são Estão muito lá fortes. presentes, estão lá Exatamente. presentes. Pois, então, eu não estou a me ver a desfazer-me disto, porque esta é a minha essência, é a minha realidade. Porque os meus filhos precisam falar a língua que os identifica. Eles são africanos, eles são angolanos. Nasceram aqui, precisam ter o mínimo possível daquilo que nos caracteriza. Eu tenho este cuidado. Nós podemos nos comunicar em português, mas temos a que ter sempre a base. Primeiro, o pai é da onde, ele tem que saber quem é o avô, quem são os tios, porque nós, quando crescíamos, havia, de facto, este cuidado de se passar a seguinte informação. Aquele irmão do pai, nós em português dissemos que é tio, mas não, é pai. É pai. Sim, é pai. É irmão do pai. Então, tenha esse cuidado. O irmão, o senhor que é vizinho, por ter a idade do nosso pai, é nosso pai. Se tiver a idade do nosso avô, é nosso avô. Respeitar os mais velhos. Eu procuro passar isto a miúdos, com o meu filho e mais. O meu filho tem que perceber que a coisa, quando é dele, é mesmo dele. E se não é dele, das duas ou uma. Ou ele tem que pegar para entregar ao dono, ou tem que deixar na pior das hipóteses. Ok. Não tem que trazer. Porque não é pertença dele. Estes valores, eu repito que a minha família é muito forte em termos de valores. E hoje há crise de valores também nos dias que correm. Por isso é que nós andamos a ver coisas inusitadas. Porque a família deixou, em algum momento, se influenciar e não tem estado a executar seu papel fundamental. Mas, velho Kennedy, Poder cuidar. se a família falhar, falhou a sociedade. Por completo. Falha a família, falhou a sociedade. Demonstra que nós temos que ter este cuidado, porque os primeiros elementos basilares da vida de qualquer cidadão decorrem da família, nascem no seio da família. Aqui me surge, agora tu levantas aqui um tema ligado à família e da preocupação que tu levantas. Se a família falhar, falha a sociedade. Eu nasci e cresci no Soio, mas não me lembro sequer dos tempos em que eu vivi aqui boa parte da minha vida de ver gangues de jovens a lutarem com katanas. Essa é uma... Sim. Eu nunca tinha visto isso. Eu saí do Soio já com idade para perceber as coisas. Já tinha uma certa idade. Mas nesse meu regresso, eu estou preocupado. Realmente. Eu estou preocupado. Eu não sei até que ponto as influências que nós vamos tendo aqui a nível do município não estão na base dessa degradação, se assim vamos considerar. Porque custa-me acreditar que um filho que saia da casa do pai, que nós somos tão conservadores, as nossas famílias, na sua maioria, os solongos são conservadores, mas hoje nós temos miúdos a fazerem confusão na rua, à luz do dia, ou se atiram com pedras, ou se alejam com katanas. Não sei, o que é que vocês como jovens, também como eu, até que ponto isso não estará aqui a desvirtuar aquilo que é a nossa realidade? João, até que ponto isso nos deve preocupar? Realmente, como disse aqui o mano, a família é a base. E nós temos uma família, conhece, que preserva muitas raízes. Na verdade, hoje que é hoje, infelizmente, talvez eu possa me contrariar, infelizmente, este princípio de tradicionalismo que as famílias sonhenses supostamente ainda têm, já começa a se colocar em xeque. Já começa a se colocar em xeque. Em que sentido? As famílias, nós estamos a ver a realidade. Esses jovens que hoje saem às ruas,
vão lutar, uns até fumam, e fumam muito. Vêm das nossas famílias. Aí onde está? E se vêm das nossas famílias, Alguma coisa está a alguma coisa escapar. está errada. Alguma coisa está a escapar. Alguma coisa está a escapar. Disse muito bem na sua introdução que as influências tantas de povos que vêm para cá, tantas como o próprio desenvolvimento global, okay, também tem levado a jovens a adotar esse comportamento. Mas, eu volto a dizer, nós estamos a perder mesmo a base. A base da família tradicional está a se perder. Os pais de hoje praticamente já não têm aquela autoridade nos filhos que alguns dos pais ou dos nossos pais tiveram. Então está a faltar a autoridade. Porque, vejamos, em nosso tempo, pelo menos que eu me recordo, já não sou tão mais velho assim, mas que eu me recordo, eu vivi em Cabinda, embora que eu não vivi tanto aqui, mas vivi em Cabinda, podemos comparar a realidade. Na altura eu vivia com uma tia, fui criado por uma tia, e éramos muito em casa. Era uma casa de um quarto e sala, mais de 10 pessoas. E, nesta convivência, a minha tia sabia a hora de todos entrarem em casa. Não importava a idade. Ok. Hoje é diferente, Hoje é né? o contrário. Hoje é o contrário. Nós temos crianças de 15 anos. Que entram depois do pai Ó, estar na cama. e não só. Entram no dia seguinte. Sim, a diferença, os pais já nem sabem onde é que a criança passou a noite. Então são essas questões. Nós estamos a perder um pouco essa parte do rigor na educação. E também temos a outra questão. No meu ponto de vista, é as próprias, digamos assim, as próprias políticas, não digo, leis, as leis. Hoje, qualquer coisa é violência doméstica. Ok. Qualquer coisa, uma Já não criança- se pode bater o já filho não do pode- vizinho, ok, porque, que nós respeitávamos o pai do vizinho, tratávamos como pai, ok. e esse tinha autoridade. Se me encontrasse num espaço a cometer, ele tinha o direito de bater. Hoje já não pode. Ok. A escola também perdeu o poder. Porque ontem nós temos um professor que Que era batia. nosso pai. E batia Batia. na escola, dentro da Hoje sala o de professor aula. já não pode bater. Então são vários fatores que vão concorrer para levar com que nós vivamos a realidade que estamos a viver hoje. Os jovens de hoje, infelizmente, deram-se conta que os pais já não têm tanta autoridade como tinham. Por exemplo, ele comete, vai à polícia quando olhar é menor. É menor. Nós não temos julgados de menor, por exemplo. Ele já sabe que 2 dias vai sair. Também é uma questão. Mas Então, essa- temos aqui um conjunto de fatores que vão concorrer para que nós tenhamos essas situações que estamos a viver hoje. Infelizmente, é uma situação que se deve analisar. É uma situação que deve Mas ser- é preocupante, Luís, que eu trago isso porque eu em tempos eu vi um vídeo, epá, deixou-me arrepiado. Aquilo penso que acontece na zona do Cucalaquiaco. E o pior é que as pessoas estão lá a assistir. É que não há ninguém que diga, não façam isso. Todo mundo está aí. Estamos, mas é preocupados a filmar. Isso é que me chama a atenção. Até que ponto filmar hoje uma cena bizarra para mandar nas redes sociais é uma vantagem? Olha, acho que já passou por aqui. Até aqui, um dos melhores professores meus, professor Domingos Helena Álvaro. Certo. Tivemos o prazer de tê-lo Sim, aqui no sim, espaço. sim. Que senhor é incrível. Num período em que se estava a dar aulas, ou numa das aulas, estávamos na sala, em conversas, e depois disse, estamos a que ter o cuidado de não termos cabeça grande com juízo pequeno. De preferência termos cabeça pequena com juízo grande.
Eu acho que, da questão que me coloco, eu acho que o que faz aquilo é ter uma cabeça muito grande e ter juízo pequeno. Assim, eu quero ainda acrescentar, e porque essa coisa temos que rebuscar memórias, vem-me agora à tona o meu falecido avô, o velho de Mancala. Era um tipo de velho, se cometesses, era só a dar um sinal. Psst. Quer dizer, por um simples olhar. Sim, não. Olhar ou ver. Autoridade. Você parou, E já sabes que. a urina já fez o percurso normal. Já mijou normalmente. Ele não te vai bater, aquilo é só pegar nas orelhas. Quando deixar, estão quentes, parece que estão a vir num forno. Yeah. Então tudo isso dava aquele. Eu prefiro não fazer isto para evitar. Pois. Agora, nos dias que correm, eu gosto muito de Mia Couto, o escritor moçambicano. Ele tem uma obra intitulada Se Obama Fosse Africano. Na verdade, ele traz um conjunto de pensamentos, reflexões que ajudam-nos, e eu gosto, sobretudo, de Sete Sapatos Sujos. Tudo isto que está a acontecer porque ninguém quer assumir as responsabilidades. Na reflexão sobre os 7 sapatos sujos, ele diz que nós africanos precisamos descalçar os 7 sapatos sujos que temos ou que nós calçamos. E um dos sapatos tem que ver com a seguinte reflexão: uns são sempre os culpados e nós as vítimas. Okay. Ora, as crianças que estão a lutar, a ideia que se passa é que o Estado é o culpado. É bem verdade que o Estado até não deixa de ter uma dose de culpa. Sim, não deixa de ter. Mas vamos ainda refletir, é mesmo só essa responsabilidade, é só mesmo do Estado? Então, mas esse filho que foi lutar, veio de onde? Caiu do céu? Não, foi lutar à noite e vai para a casa do pai e da mãe. Está a ver onde nós começamos? Portanto, aqui as responsabilidades devem ser assacadas para todas as entes, para todos os entes que concorrem para uma sociedade sã. As igrejas estão aonde? A sociedade civil está aonde? O Estado e a família. Esses entes todos é que vão concorrer para que tenhamos uma sociedade sadia. Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de responder, se me colocar a pergunta, que tipo de sociedade os jovens que teremos amanhã. A minha resposta vai ser um bocadinho complexa, ou dizer, antes de te responder, eu terei que fazer uma contra-pergunta para saber que tipo de crianças é que nós temos hoje, porque a qualidade do tipo de criança que nós temos hoje vai influenciar. Pois, isso tudo é preciso. Todos nós temos uma conta à parte. Porque não é normal alguém, estamos a ver, são tais invasões que nós vamos receber. Nós recebemos milhares de pessoas todos os dias em nossas casas por intermédio das televisões. E se reparar, tem aí alguma idade permitida, ou seja, para cada série, sim, tudo isso tem idades. E nós não estamos a conseguir filtrar isso, né? Quantos pais, estamos lá, depois temos uma vida corrida, tu sais de manhã, só voltas à noite, essas coisas. Nós temos que encontrar alguma forma de acalmar isto, porque senão vamos continuar a ter sociedade muito acutilante, muito agressiva. Agora, eu sou do tipo de pessoa que pensa que nós... Desculpa, temos que acompanhar o modernismo, mas não afastar-nos daquilo que é a base, porque se falhar a base, falhamos todos nós e falhamos com tudo. Por isso é que hoje temos essas dificuldades. Eu, por exemplo, continuo a ter as memórias boas que eu tive. Eu sei que eu fui um aluno muito brilhante antes das guerras, muito brilhante. E comecei aonde? Eu comecei ali na antiga escola 77. Penso que hoje, não sei se é número 8, número 2. Número 8, né? Penso que... Desculpa, 77, antiga 77. Eu comecei lá. E eu me recordo do primeiro dia, meu pai foi acompanhar, deixou-me na escola, tão louco das coisas, eu também o segui. E apanhei quando cheguei a Capos, com meu pai disse, eu fui te deixar.
Pois, agora, o que é que acontece? Nós, na maior parte das vezes, temos a tendência de culpabilizar quem está a nos indicar o bom caminho. Mas depois que essa pessoa morre, deixa de existir, aí começamos a refletir. O meu pai tinha toda a razão. Tudo isso que ele fez era em prol do meu desenvolvimento. Né? Então, tudo isto, nós temos... Não assim. tínhamos noção, né? Não, Eu também, não, quando penso no meu não, pai não, hoje, não. digo a mesma coisa. Mas eu apanhei umas boas bofetadas e repare que eu nunca me esqueci do tal texto. Está no livro de quarta classe. Tem aqueles livros antigos. Pois. Não, terceira. Sim, e apanhei Angola, a província é um conjunto disso e aquilo. Apanhei porque eu inicialmente comecei a decorar, só que depois é que eu comecei agora a prestar atenção e notei que afinal todo aquele esforço que o meu pai fazia, independentemente da forma que eu fazia, era para me tornar no que sou hoje. Eu sou fruto daquilo que os meus pais foram até hoje. E tem uma coisa muito interessante, pois embora o meu pai não estar a fazer parte do mundo dos vivos, eu tenho uma mãe que não sabe ler nem escrever. Mas ainda assim conseguiu moldar os filhos. Por isso é que eu vejo na minha mãe, primeiro, continuidade do meu pai, mas uma verdadeira heroína. Eu não sei se a minha mãe não se preocupasse, se os meus pais não se preocupassem comigo, quem eu seria. Eu não sei. Não sei. Boa. Bom, esse foi apenas uma parte, mas hoje temos um Luís que todos quase que veneram, né? Eu não diria veneno, talvez é que eu procuro Eu não sei também se é pela falta de beleza, porque às vezes as pessoas vêm para cá dizer, tipo, a ausência de beleza também pode atrair muito. Pode atrair, né? Certo. Mas é o Luís, quando se fala do Luís em Kanza, é quase que é difícil de ouvir coisas que maculam o teu nome pela negativa. Onde é que está o segredo do Luís que se tornou hoje? Na verdade, eu acho que os cidadãos é que têm estado a ajudar-me a manter esta posição. Bom, mas eu tenho também um tipo de serviço, um tipo de ofício que nem sempre acaba ajudando, porque nós somos julgados dia e noite. E numa altura ainda que se fala que o funcionalismo público em Angola ainda não reflete sim, aquilo que se desejaria, que poderia se desejar, assim que está milhões. E isto, em parte, o cidadão está coberto de razão. Mas o nosso ofício obriga até uma dada altura a ser quente e frio ao mesmo tempo. Sim, quando a necessidade de ser quente tem que ficar quente, quando for frio tem que ficar frio. Porque é uma atividade extremamente complexa e facilmente ajuda-te a ter inimigos de forma gratuita, porque poxa, se o cidadão está ávido de ter uma determinada coisa e você diz que, meu caro, este não é o caminho, isto, daqui até ali tu consegues, daqui para lá não vai, e isso acaba, cada um vai tendo a sua apreciação. Mas ainda assim, dentro desta conjuntura, vamos procurando ser o melhor possível naquilo que vamos fazendo. Agora, que eu gosto do que faço, eu gosto. E não há outra coisa que mais me agrade senão ter que sair do município para ir trabalhar nas comunas. Esta é a melhor coisa que eu gosto muito bem de fazer, porque ali tu ficas de tu para tu com o cidadão, podes trabalhar de chinelas e vai falar que Solon, que eu também gosto e continuo a treinar enquanto estiver a comunicar-me com Solon e não misturar com português. Sim, porque também temos esse lado, né? De misturarmos sim. Mas até que ponto eu sei que o Luís assume uma responsabilidade num momento crítico, né? Uma responsabilidade a nível do serviço, pois no momento em que o Soio é rotulado como um dos municípios onde a entrada e acesso a documentos de identidade era da forma mais fácil possível que pudesse ser no país. E eu hoje pergunto, quando tu olhas
de lá onde começaste e onde estás, houve ou não melhorias? Quer profissional, quer na dinâmica do trabalho que tu fazes. Eu só quero anunciar que hoje eu sinto-me feliz. Ainda não atingimos o topo que deveríamos, aliás, a excelência é um produto não acabado. Certo. Mas eu estou muito satisfeito, bastante, porque nós tivemos um percurso extremamente complexo e hoje conseguimos fazer algo melhor. Hoje penso que o nosso problema agora consiste mais na melhoria do atendimento. Sim, ao público, sim, temos que trabalhar, continuar a trabalhar bastante nisto. Mas em termos processuais estamos curados, felizmente, porque eu assumi, e repare que eu entrei na administração pública em 2010 e em 2014 acabei ascendendo por circunstâncias de algumas alterações que terão ocorrido em sede do serviço. E tudo no início é sempre difícil. É um desafio enorme. Primeiro ter um mar de gente à espera, tratar um documento. É o Luís que está a vir lá da base. Repare, na altura, eu acho que nós tínhamos 3 serviços que davam dores de cabeça que o cidadão não se identificava com ele. Estou a falar do Registro Civil, Serviço do Registro Civil, Hospital Municipal e também eles adicionavam a polícia. Essas 3 áreas, o cidadão tinha alguma dificuldade. Mas eu acho que nós já estávamos a liderar, porque nós já tínhamos alguma conotação que chegávamos 10 horas, 11 horas, depois 15 horas íamos embora. Depois aquilo era uma enchente de manhã até a noite. Sim. Então, quando abraçamos o desafio, e foi de facto muito difícil, eu confesso-vos que foi muito difícil. Nós quando abraçamos esse desafio, eu quando fosse para casa, pensava, quando é que o cidadão vai parar? Porque o cidadão não pode ir em minha casa para solicitar, porque nós tivemos esses problemas. O cidadão vai à casa... De alguém ir até tua casa e dizer, pai, eu fiquei de tratar... Não consigo. O primeiro passo foi criarmos condições para que o cidadão fosse até lá, que não precisasse ligar para ninguém. Porque se o cidadão não liga, porque o processo está tranquilo. Porque ele não precisa ir lá porque eu conheço A ou B, tem que falar... Não, vai para lá, cumpra, vai mesmo como um cidadão normal e isto acaba dando qualidade. Por quê? O cidadão quando reclama, ele, independentemente do tipo de reclamação que venha a fazer, acaba sempre mostrando-nos algum lado que possivelmente nós não tínhamos visão, não tínhamos conhecimento. Então, ele acaba dando-nos alguma ajuda. E pelo tempo, hoje eu já não sou aquela pessoa que segue como é que o cidadão reclamou. Eu estou interessado para resolver o problema dele. A reclamação é justa, vamos dar solução porque é justa. Então, esse foi um processo. Conseguimos paulatinamente diminuir o pessoal, já conseguimos colocar as pessoas, por exemplo, ao invés de termos todos os atos, porque na conservatória praticam-se vários atos, então ao invés de termos apenas, ou termos de segunda a sexta, crianças, adultos, então mudamos. Segundas e quartas, eram dias para fazer registro de menores de 0 até 13 anos. Terças e quintas, o registro tardio, que é um processo mais complexo. Pois, então, tudo isto acabou dando-nos várias experiências. E essa informação é líquida, os cidadãos vão dizendo. Mas nós temos a ver que para a feitura do registro concorrem vários entes. Esse lado vamos... João, a tua experiência, trabalhar com alunos numa sala de aula... Essa coisa toda, como é que é essa dinâmica? Na verdade, eu nunca tive o sonho de ser professor. Começamos por ali. A minha mãe foi professora, já reformada. Ela sempre sonhou ser professora. Eu, particularmente, nunca sonhei, porque quando vim cá vida, eu aprendi por ali umas 3 ou 4 profissões. Também tem essa questão, falando um pouco daquilo que tem a ver com a influência dos adultos. Na vida certo. Os pais sempre nos ensinaram. Isso é para nós, hein? Não. Os pais sempre senão a Matsuami já não vai trazer.
os pais sempre nos ensinaram e nos induziram a aprender alguma profissão. É certo. uma coisa que hoje praticamente já não existe. As crianças de hoje já não aprendem profissão. Então, eu, de que eu estive em Cabinda, aprendi por ali 3 profissões. E me identifiquei com que era a eletricidade. Eu era muito fã de eletricidade. E o meu sonho era fazer um curso superior ligado à eletricidade. Só que, infelizmente, em Cabinda havia, ou tem até agora, um único instituto. Na altura, era um único que era o Barão industrial. ok. Industrial. Tinha um industrial que dava curso de eletricidade, curso básico, nesse caso médio. Só que para ter acesso era difícil, porque era um único instituto. Demanda. E por outra, eu, como disse anteriormente, vim de uma família humilde. A mãe, a tia que nos criava, infelizmente, era comerciante, vendia na praça, então não tinha condições para me colocar No instituto. no instituto do qual eu queria fazer o curso de eletricidade. Depois, fiquei assim, não tive acesso à industrial. A minha mãe já dava aula cá, ligou para mim a dizer que não tinha que vir, para ir fazer o médio cá. Eu chego cá, encontro apenas 2 escolas médias, na altura, que era o Poninho e o INE. Então, decidiram, no entanto, deram-me a opção, escolhe das 2 escolhas que você prefere. Eu olhei, né? Primeiro é que eu não tinha nenhuma intenção, nem conhecia exatamente qual era o formato do INE, o que é que o INE ensinava, não tinha noção nenhuma. E tinha pouca noção do Punível, porque tínhamos Punível em Cabinda. Exato. Então, mas também não me identifiquei. Então eu disse à mãe, olha, já que eu não quero fazer o Punível, se calhar vou para o INE, se calhar é mais fácil. Foi por intuição. Eu entrei na educação, No INE? no INE por intuição. Isso é mais fácil, já estava aborrecido, perdi o sonho que eu queria fazer, o curso que eu queria fazer. Tá, vamos no INE. E no INE, o que é que lá ensina? Olha, tem lá curso assim, assim, assim. E qual é mais fácil? Não. Mas tu estavas à procura de algo mais fácil? Tecnicamente, sim. Vamos dizer assim, eu já tinha perdido o sonho. Eu quis fazer, Então já não me para ti já não importava onde tanto. eu vou. O importante é que eu vou e faço, termino o médio, sacalhar quando surgir uma oportunidade, porque a intenção era que terminar depois voltar. Ok. Como eu estava a aprender já com o mestre. Então, sacalhar, depois de lá, eu daria continuidade e conseguiria um outro caminho. Então, entro no INE. Entro no curso de língua portuguesa e moral cívica, que me formo. Felizmente, como diz, o hábito faz o costume e a paixão nasce ao longo do processo. Certo. E fui criando essa paixão. Foste tendo gosto pela coisa. Sim, não propriamente do curso. Mas o que é que acontece? Durante o processo, eu começo a interagir com o jornalismo. Por quê? Durante esse processo, eu ouvia muito a Rádio Sonho. Tinha um costume natural, já tinha um radito em casa, eu vivia com o irmão e eu ouvia muito a rádio. E neste processo eu ouvia muito o Alvan Estevam. Ok. Que é uma referência. É uma referência. Obrigatório. Para nós todos. Eu ouvia muito o Alvan Estevam e escrevia para o programa. E tinha vezes que eu mesmo ligava para o programa e foi nascendo aquele sonho. Então vi, se calhar, a língua portuguesa, foi criando aquela paixão. E dali, depois terminei o médio, entro para a educação em 2019 e, por sorte, não sei se digo, calo exatamente na comuna do meu pai. Ok. Calo do Quinzão, onde eu trabalho até hoje. Bem, trabalhar na educação, formar mentes é uma coisa extraordinária. Não tem comparação. Hoje digo... Terá valido a pena, né? Terá valido a pena... Muita pena. Ter passado pelo INE e hoje... Exato. E hoje eu percebo e vejo que valeu a pena. Se calhar foi exatamente isso que se calhar a vida preparou para mim. E hoje eu gosto disso. Gosto porque estar na sala de aula,
e tu teres a noção de que estás a formar pessoas. E a sociedade. Exato, e a sociedade. Ainda mais numa zona onde eu cresci, é um orgulho e tanto. Por quê? Porque aquilo que nós falamos, anteriormente, um jovem ou uma criança que viesse da aldeia para a cidade era chamado de poviano. Poviano, né? Era chamado de poviano. E o que é que acontecia? Só que os povianos tinham sempre algum destaque na escola. Yeah. Isso é tinham verdade. sempre algum destaque nas salas de aulas. E essa é uma característica que eu procuro, de certa forma, passar aos meus alunos. Okay. Fazer-lhes entender, olha, vocês estão aqui, não são inferiores a ninguém que está lá na cidade. Okay. Não importa se expressa-se mal, não importa, você não é inferior. Porque nós já passamos nesse processo. Já passamos nesse processo de sair da aldeia e ir à cidade e ficar na sala de aula e você não ter que falar porque tens medo que os colegas vão te rir. Yeah. Então, o meu processo tem sido exatamente nesse sentido, preparar a mentalidade dos jovens que quando forem à cidade, lutem com todas as forças que tiverem, lutem com todas as ferramentas que tiverem, que vocês são capazes de tudo. E isso tem sido o meu objetivo, passando o meu testemunho também, porque o que é que acontece? Embora os pais, lá naquela zona, embora que os pais se interessam em mandar os filhos para a escola, muitos deles ainda não têm projeção para a vida. Okay. O que é que isso quer dizer? Que muitos só vão à escola porque tem de ir o pai todo. Simplesmente. Vai à escola, assiste a aula, se calhar vou terminar, recebo meu certificado e sigo a minha vida. Não têm projeção. Não pensam para o futuro. Então, este é o processo que nós, que viemos daqui, tivemos a oportunidade de lá voltar, temos passado. Este tem sido a dinâmica. Curtir na mente daqueles jovens de que o futuro, não importa, o presidente da República pode sair daqui no Guinzal. Exato, qualquer ponto desse país. É possível. Exato, é mais ou menos, né? E o sonho de ser jornalista? Olha, o sonho de ser para alguém que ouviu tanta rádio, teve que fazer um curso ligado à língua portuguesa. O sonho continua. Continua mais, só que eu já não me revejo a fazer um jornalismo no sentido de ser empregado em um órgão público. Ok. Daí surgem os seus projetos, exato, né? Isso vamos falar. Bom, meus amigos, nós temos isso. Que o João não está a sentir o gosto que está aqui por cima dessa mesa, mas eu vou lhe confessar, isso está tão delicioso, yeah? Mas esse é um patrocínio da Matsuami. A Matsuami é uma empresa ligada ao mundo de restauração, catering. Eles preparam buffets, né? Para quem estiver interessado a ser servido por uma empresa de qualidade, recomendamos a Matsuami. Mas temos também aqui o apoio que é de todos os dias da Reprocesso. A Reprocesso é uma empresa ligada ao grupo Mabisso. A Mabisso em si é uma empresa. Ainda temos a Angela Multimédia, que nos dá esse espaço tão maravilhoso. E a Gocar. A Gocar é a empresa ligada à Rentacar, né? Aquelas pessoas interessadas em alugar uma viatura para um dia, 2 dias, a Gocar tem esses serviços. Então, nós temos aqui, ou seja, um Zila Podcast só é possível de acontecer graças a essas empresas que nos dão aqui a mão. Luiz Kanza, eu não queria muito entrar no seu lado profissional, mas é muito difícil, é inevitável não falarmos da área em que está ligada. Eu sei que hoje por hoje nenhum casamento se realiza no sonho se não tiver a assinatura, o confirmar do Luiz. Como é que tu te sentes nas vestes de conservador, né? Sim, conservador. Qual é a responsabilidade que isso tem
e a confiança também que tu deve e transmite aos nubentes. Não sei se é assim que se diz. Sim, são nubentes. Eles entram nubentes e saem cônjuges depois de casados, sim. Ora, essa vida é uma caixa de surpresas. Primeiro, há quem hoje diga que, desculpa, aprecia muito a forma como vou celebrando os casamentos. Tá a questão, eu não nasci, eu não sonhava sequer ser conservador. Aliás, eu acho que este país tem uma coisa em comum, é que ninguém faz coisa que seja do seu interesse. Quer dizer, vai sempre... É jogado para lá e depois começa agora a gostar. Okay. Nesta perspectiva, porque se formos à escola agora, sobretudo para a universidade, eu em tempo, já voltar para a questão que colocou, em tempo eu estive a dar por 2 anos aulas no INSPUNIL. Eu tive a santa paciência de ouvir os estudantes, todos eles disseram que não estão num curso que eles não sonhavam fazer, mas depois que começaram a frequentar, pronto, criou aquela química. Nós temos a que repensar, porque alguém tem que fazer aquilo mesmo que ele gosta, e 2, tem que ver sempre o contexto, se vale a pena ou não. Ele colocou aqui a questão do INE e PUNIV, e a data dos factos nós estávamos condenados a termos que ir para uma das áreas, só que aqui com alguma relevância, com um posicionamento um bocadinho melhor quem estivesse ido ou quem fosse ao INE, mas para o PUNIV era difícil. Portanto, tu sais de lá formado depois, nos últimos tempos, agora que vem de lá, tem alguma dificuldade. Portanto, temos a que repensar tudo isto. Mas para a questão do casamento, primeiro é que hoje tenho felicidade, eu sou o único conservador. Sim, sou o único. Depois tem aí os colegas que são ajudantes. E eu acredito que nos próximos tempos esse número vai aumentar. Bom, o facto de ser o único, isto não me vangloria. Pelo contrário, dá mais dose de responsabilidade, sim, e em querer servir. E no fim disso tudo tem uma coisa muito interessante que agora acontece no SOI. É que o SOI está a trazer casamentos. Ou seja, só para este ano. Não era tão comum termos tantos casamentos, né? Até em 2014, quando eu assumi, nós não passávamos a fasquia de 15 casamentos, 10 casamentos ao ano. Ok. Sim, mas na medida que os serviços vão se desprendendo, vamos tendo maior autonomia, isso acaba ajudando. Desculpe, porque na altura os processos tinham que ir ao Mbanzacom, porque não tínhamos conservador aqui. Tanto, e também estávamos sob tutela ainda do registro, portanto, da conservatória do Zaire, conservatória da comarca do Zaire, sei que está correto, mas hoje nós temos agora 3 comarcas, temos a comarca de Mbanzacom, a comarca do SOI e a comarca do Nzeto. Okay. A do Nzeto ainda não funciona como tal, mas pelo menos essas duas já conseguem fazer. Então tem muitos processos que já não saem, todos eles são despachados aqui, e tanto mais é que hoje não há aquela preocupação de ter que dar entrada do processo de casamento 3 meses antes. Okay. Não, porque nós não temos aquele fluxo que exigia este período. Então nós em um mês, em 15 dias, o cidadão pode dar entrada, desde que os documentos estejam devidamente em conformidade, o cidadão pode casar e o conservador pode despachar o processo. Portanto, para este ano, por exemplo, nós vamos para 100 casamentos. Tenho certeza disso. Sim, temos a meio do ano. Sim, até o ano todo. Estamos a falar o ano todo. Vamos para 100. Okay. Uma coisa que não existia. Nós nunca antes tínhamos chegado a 30 casamentos. Hoje já vamos a 100 casamentos, vamos a 90 casamentos, 80 casamentos. Agora o SOI já reflete, porque se é o município mais populoso do Zaire, tende a aparecer também para esses números. Então, nisto nós estamos bem. E é mais uma dádiva, eu acho que é mais um momento que eu tenho para demonstrar o grau de profissionalismo e continuar a servir o cidadão, o pacato cidadão, que na verdade o nosso grande patrão, a ele nós devemos de tudo um pouco, porque ele é que faz, no fim do dia também, os salários, é que faz o orçamento geral do Estado. Mas até que ponto tu consegues perceber que ao celebrares está diretamente a impactar na vida dessas pessoas? Eu sou formado... Sei que há palavras mágicas, eu já assisti a um casamento, sei que os conservadores têm palavras mágicas para os nubentes. Até que ponto tu sentes
impactas diretamente na vida dos caras? Eu sempre que eu vou para os casamentos, eu vou para impactar. Tanto, mas é que eu tenho um número muito reduzido de divórcios. Ok. São muito reduzidos, muito mesmo. Por quê? Eu sou formador de profissão. E durante o período que eu que estive no Senfor em Luanda, a formar-me, a fazer o curso inicial de formação de formadores, eu tive vários inputs, muita técnica foi passada. Então, eu já sei que primeiro, para ir a um casamento, eu preciso saber o tipo de pessoal que vai estar no casamento. Se é um casamento voltado à igreja, eu não vou trazer coisas que não têm nada a ver com a igreja. Eu tendo a associar o casamento com a igreja, que isso impacta. E mais outras ferramentas que eu utilizo, que eu vou adicionando. Então eu procuro sempre, primeiro que esta coisa de ficar ali a falar e outra pessoa ouvir, é uma tarefa um bocadinho complexa. Nem sempre, primeiro quando vai falar para as pessoas, ou quando vai falar com as pessoas, naquele grupo que está ali vais encontrar três tipos de pessoas. Há um tipo de pessoa que para ela, se falar está bom, se não falar está bom. Mesmo. Tem um grupo que diz sim, eu quero mesmo que tu fales, mas tem outro grupo que diz eu não quero ver, está um pouco ouvir-te, não quero isto. Então a ideia é procurar pegar os dois que não estão interessados para os colocar no grupo dos interessados. E isso tem que trazer coisas que as pessoas querem ouvir, porque tu não vais ter tens 3 celebrações de casamento ou 4 ou 5, depois vai repetir as mesmas coisas. Não, tem que ver o contexto e vai mudando. E assim, é claro que mostrar sempre o que é de melhor para o casamento, tá? Isto tudo acaba, de certa forma, trazendo sempre um ar mais tranquilo, isso ajuda os nubentes a sonharem mais. Então, eu quando vou para o casamento, já sei que para esse casamento eu preciso dizer isto e aquilo, eu preciso mostrar para as pessoas, porque no fim do dia, que nem um médico prescreve a receita, o resto tem que ser o paciente a cumprir. Então o conservador diz o que tem que se fazer, é claro, com o intuito de que esta relação é para continuar, essa relação é para produzir frutos que consigam admirar outras pessoas, para que amanhã... Mas da experiência que tens dos casamentos já feitos, o que é que mais preocupa os nubentes? É decidir se é partilha de bens ou separação de bens? Olha, aqui no Sonho isso não existe primeiro. Quando for a casar, do ponto de vista legal, nada óbvio. Os cidadãos ou os nubentes podem escolher o tipo de regime, porque nós só temos 2 tipos. Tem comunhão de adquiridos e separação de bens. Mas eu não estou a ver um cidadão, sempre mostrou, a sair aqui e casar com uma senhora em regime de separação de bens. Está a condenar o casamento a partir do fracasso. Isso não existe. Quer casar, comunhão de adquiridos, acabou, porque a mulher se ouvir que é comunhão de adquiridos, este é mesmo o meu. Okay. Agora, nós estamos casados, depois os teus bens são teus, os meus são meus. Oh, meu senhor, isso não vai funcionar. Então, uma boa parte dos casamentos, eu não me recordo, eu acho que só por aí ter celebrado 2, estamos a falar desde 2014 que eu celebro casamento, para 2025. Eu acho que só existiram 2 nesta perspectiva, 2 ou 3. Tudo o resto é comunhão de adquiridos, mas não leve separação de bens. Não tem razão. Naquele dia até pode decidir que vai ser separação de bens, porque no verdadeiro dia o conservador ainda procura saber. Pois, porque esse regime tem aqui o princípio da imutabilidade. Escolheu é o que vai ficar. Se não escolher, a lei já empurra para comunhão de adquiridos. Então, existe esta realidade, mas eu confesso que as pessoas, do mesmo jeito que as pessoas que vão casar, há também essa liberdade de um adotar o nome do outro. Ok. Isso também é um outro tema, né? Sim. É obrigatório? Não. A lei só dá possibilidades. Ok. Cabe os senhores, aquilo vem assim. Os senhores podem, a mulher pode adotar o nome do marido, o marido adotar o nome da mulher, ou ambos cruzarem. O marido adota da mulher, a mulher adota do marido, ou manter os nomes tal igual como está. Mas aqui também, quando você vai para lá,
Conhecendo a nossa realidade. Voltamos para aquela questão do direito costumeiro. Ok. A mulher é que deve adotar. O nome do esposo. Sim. Porque qual é a apreciação que se tem? Se o homem adotar Exato. o nome da mulher, então Pá, quem foi casado é o Esse homem, não gajo pode. esse gajo não tem poder. Os mais velhos vão dizer que... Eu não sei, eles lá vão ficar quietos, mas depois você vai dizer que... Eu não Pá. sabia, mas não tenho irmão do mesmo bem. Eu não sabia que o nosso filho era tão tonto a esse nível. Mas um filho que nós educamos bem. Nós combinamos, saímos de casa, que estamos a ir casar. A menina e saímos de lá casados. Casaram-nos. Porque o nosso filho levou o nome Sim, da esposa. Sim, mas até sabe que isto do ponto de vista legal, É nada, normal. sim, nada óbvio, a vontade das partes. O Estado só vai confirmar. É isso que querem, então tudo bem, vamos fazer. Desde que seja dentro do marco das normas. Só continuo a dizer que aqui é uma luta muito grande entre dá para o ver. direito costumeiro e o direito, desculpa, positivo. Mas a Então, questão, por exemplo, também a questão dos interesses também contam, porque se nós formos a ver um facto como esse de que o homem adota o nome de uma mulher, essa questão... mas o mais velho João não adotaria. Não? Não, porque aquilo que nós falamos, a televisão não permite. E segundo, acho que soa muito feminino. Não, Olha, mas nós temos a questão dos nomes que terminam com feminino. Pois, esse é mais um outro problema que nós temos. Isso eu normalmente os meus colegas chamam-me por Marta. Marta, sim. E o incrível é que o nome de Marta está no meio. É José, Marta e João. Mas as pessoas apanham o Marta. Quer dizer, há aqui uma força tal, Sim. inexplicável, que acaba sempre arrastando as pessoas. E feminismo. facilmente identificamos que esta aqui é do sonho, por causa Sim, desta sim. realidade. Certo, Porque também a uma dada altura, creio eu que os serviços terão pecado e este problema, sabe ver, mais uma vez, os serviços podem ter pecado, mas não como tal. É porque As igrejas, a igreja, sobretudo a igreja católica, é que vinham com isso, porque aquilo sim, influenciou bastante. Nasce o bebê, o nome do bebê, Luís. O nome da mãe do Luís, Joana. Então, E do Luís pai, Abel. Luís, Abel, Joana. Joana. Está feito, pois. Mas não é desse, porque são nomes próprios que eles depois atribuem. O que a lei consagra tem que ser os sobrenomes dos pais, pois. Então temos também essa tendência agora diminuiu consideravelmente, porque temos estado a fazer um trabalho aturado. Mas eu lhe confesso, eu quase que não resistava ao meu filho. Por causa do mar. disso. Sim, por causa do mar. Eu queria tanto que o Marta entrasse, mas cheguei lá no começo e disse, não pode. Ele é rapaz, não pode levar nenhum nome feminino. Isso me deu confusão. Mas isso é uma parte. João, eu sei que tu és um precursor, se assim vou dizer, da comunicação digital na nossa zona. Exato. Se conheço, se calhar é o Machado do Radar 2.7, mas quem eu conheci primeiro deve ser o João. Como é que estamos nesse teu lado? Empreendedor, né? A mídia digital, como é que nós estamos? Eu sei que tínhamos a Sonho Music, hoje estamos com um novo rosto, uma nova roupagem. Como é que está o nosso Sonho News? Bem, nós estamos bem, graças a Deus estamos bem. Andando a passos de camaleão, mas estamos bem. Como dissemos, nós somos pioneiros. Eu sei disso. Pioneiros aqui no município do Sonho, trazendo este projeto que, na verdade, primeiro era a Sonho Music. A Sonho Music, quando surge, eu não fui o proprietário. Ok. A Sonho Music foi criada pelo Francta, que na altura residia na Namíbia. Ele criou a Sonho Music com o objetivo de divulgação da música local. Eu associei-me a Sonho Music exatamente por alguns contatos que eu tive com ele, depois fomos trabalhando. E depois surge a Sonho News. A Sonho News também não é propriamente um projeto da minha iniciativa como tal.
A Soy News é um projeto que quem deu a iniciativa é o jovem Tinené, que hoje já não reside cá no município, acho que está em Luanda neste momento. Exato, ele deu a iniciativa do projeto, só que diferente da Soy News, que a Soy News já era um projeto que vinha com o objetivo de produzir reportagens, vídeo áudio. Ok. Um lado que a Soy News que não tinha. Nós começamos por ali, fomos fazendo aquilo que nós fizemos até impactarmos a sociedade como tal, porque no princípio, como sempre, todos os projetos quando começam são de início ignorados, mas depois fomos ganhando protagonismo e atingimos aquilo que nós queríamos. Na verdade, não o que queríamos, porque o que eu quero, na verdade, é tornar a Soy News um dos maiores portais a nível da província do Zaire, até estar a nível das maiores do país. Okay? Só que aquilo que nós dissemos, o objetivo da criação da Soy News, ele tem um caráter muito local. Ok. Primeiro, muito local. Segundo, muito conservador. Nós não temos intenções nem pretensões de crescermos a nível do imediatismo. Ok. Essa é a nossa particularidade. Nós não pretendemos crescer a nível do imediatismo, nós queremos crescer aos nossos passos. E aos nossos passos nós temos crescido. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa muito importante durante esse todo percurso que eu tenho trabalhado com as mídias, que a comunicação é responsabilidade. É responsabilidade grande. Eu aprendi isso com a experiência e tenho aprendido que não se brinca com comunicação. Okay. Não é à toa que se diz que é a quarta força, né? É a quarta força. Poder. O poder, yeah. Não é à toa. Não se brinca mesmo com a comunicação. Então nós fizemos de tudo para tornar esse projeto quanto mais sólido possível, seguindo os passos firmes, consistentes e objetivos claros. Porque o que é que acontece? Embora nós hoje vivemos numa realidade onde por dia podem nascer 5, 6 páginas, o perigo está exatamente nesta. Da mesma forma que nasce é que morrem também, né? Morrem, e outra questão são os objetivos por detrás dessas plataformas. Okay. É uma questão que eu levo muito a sério, porque eu sei que eu posso destruir pessoas, posso destruir instituições, eu posso construir pessoas, eu posso construir instituições. Hoje, uma simples postagem sem a devida verificação, a fonte pode trazer enormes constrangimentos. É verdade. Então, essas questões nós temos levado muito a sério. E por outra, toda qualquer organização tem objeto, ou seja, a razão de existir. E a plataforma Soy News, ela existe exatamente também para ajudar, auxiliar as pessoas a encontrar uma outra fonte de mediação de conflitos. Okay. Porque muita gente não sabe. Nós mediamos muitos conflitos. Nós mediamos muitos conflitos empresariais, pessoais. São questões muito profundas que eu, ao longo do processo, fui percebendo que a minha responsabilidade é enorme. Se eu levar isso de forma leviana, de forma ignorante, de forma só porque quero parecer e quero ganhar likes, como hoje é moda. É moda. Eu vou ganhar likes, mas também terei muitos problemas e vou causar problemas a outras pessoas. Então é exatamente isso. Mas há uma questão e é muito bom que levantes esse tema. Sente que há uma responsabilidade quando a gente traz como notícia informações em que a checagem não foi bem feita, porque aqui há muita gente a reclamar por difamações. As pessoas não sequer têm as fontes fidedignas das informações que trazem
de uma forma leviana, tal como disseste. Tu sentes esse peso na qualidade de alguém que está nesse universo há muito mais tempo que todas as outras. Não é que sejamos contra os que estão a nascer agora, mas é a responsabilidade que nós temos de trazer uma informação que muitas das vezes mancha a imagem do Luís. Eu lembro-me de uma situação de uma cobra que foi morta, mas as pessoas diziam que era alguém que foi morto só porque a cobra foi morta na instituição em que a pessoa trabalha. Sim. Ou porque o fulano transformou-se numa jiboia, não sei, quer dizer, até que ponto esse tipo de informações em que as pessoas não vão a fundo, né, da fonte para perceber o que é que realmente aconteceu, pode ser, isso eu penso que pode estragar um trabalho, tal como disseste, né? Trabalho que está sendo bem pensado, mas que as pessoas querem os tais likes e depois coisas, né? Eu penso que devemos ter muito cuidado sobre essa situação. Realmente, por isso é que eu vejo, sempre que eu recebo uma informação que eu não tenho bases ou não tenho comprovações como tal, eu procuro entrar em contato ou com a instituição ou com a pessoa avisada. Em caso, ok. Se for questão, por exemplo, de difamação, que é comum, isso acontece muito, questão de difamação, o indivíduo tem problemas pessoais, não conseguem resolver no off, ele vem, olha, esse indivíduo fez isso, faz isso, isso. Quero essa informação, publica só. Okay. Questões do gênero é comum, nós recebemos consistentemente. O que é que eu faço? Mano, você tem um problema com esse indivíduo. Ele te deve, fez algo, já foste apresentar uma queixa à polícia, por exemplo. Ah, não, ele, não sei o quê. Mano, esse é um problema que você deve resolver à parte. Procuram resolver os dois esse problema e não tragam ao público, porque se tu trazeres esse problema ao público, vais manchar a imagem do outro. E no final da conta você não ganhas nada. Yeah. Então nós temos procurado de todas as maneiras de envolver, a casos em que há mesmo necessidade de envolver a polícia, nós envolvemos, de forma para só mediar aquilo conflito. Questões, por exemplo, ligadas às instituições públicas, nós contactamos as instituições, olha, temos essa situação, dá para se resolver, resolvam. E quando se resolve, olha, mano, já resolvemos, tudo bem, fechamos por ali. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, porque a construção de uma sociedade não está só na ideia de nós devemos tornar tudo ao público. Hoje é a febre, né? Hoje praticamente nós achamos que denúncia é trazer tudo ao público. Yeah. Quando não é isso. Porque quando tu trazes ao público uma determinada situação relacionada a determinadas instituições públicas ou privadas, tu estás a tirar a credibilidade daquela instituição. Yeah. E pode trazer... É um ponto muito importante que nós devemos ter em conta, porque nós estamos a dizer assim, olha, não, aquela instituição não presta, mas amanhã tu vais querer ir lá. Procura de emprego, se calhar. Mas como é que é, João, para terminar, como é que é estar diante de uma figura renomada como Anselmo Ralph e fazê-lo uma entrevista? Essa história do Anselmo Ralph, olha, foi um sonho realizado. Eu entrevistei o Anselmo por persistência, porque o que é que acontece? Quando o Anselmo vem ao sonho fazer o show que ele veio fazer, ele vinha com uma equipa enorme de seguranças que começavam da porta da entrada do hotel. Em todos os cantores que eu já tive contato, nunca vi uma equipa de segurança como o da Anselmo. Eu quando fui à festa, conversei com os organizadores da festa, disseram que não há possibilidade, não tem como. Anselmo, não tem como. A entrevista dele você tem que pagar. Disse, não, vou fazer a entrevista com o Anselmo. Não sei como, mas eu vou ter uma entrevista com o Anselmo. Então, na altura estava a trabalhar com o Vânio, era o meu cameraman, estávamos os dois. Eu disse assim, olha, acompanhe todos os movimentos que eu fizer. Porque eu vou acompanhar os movimentos do músico. Quando ele ir, eu vou seguir. Mas no princípio fui ter com o chefe da equipe.
de segurança, passou mesmo a informação, disse que não tem como. Vocês são um portal, querem entrevista com a Anselmo não faz esse tipo de entrevistas assim. Disse, mano, eu só quero uma oportunidade, nem que for uma única pergunta. Não tem, é impossível. Pronto, tudo bem, não tem problemas. Eu criei aquela estratégia de seguir o músico. Quando ele sobe ao palco, nós já estávamos lá próximos ao palco, fui acompanhar os movimentos. Tão logo que ele saiu ao palco, eu segui. Mas era seguranças. Eu me lembro que vinha, na altura a Anzila também estava, né? Vinha a Anzila, também tentaram, infelizmente não tiveram acesso. Eu segui o músico, fui seguindo os segurança. Eu notei que o quarto onde ele ia entrar havia uma outra porta dentro do meu caso que dava acesso, que eu tinha a possibilidade de passar à frente dele. Ok. Então o que eu fiz? Eu segui aquela porta e fui até a frente. Passei os seguranças. Então ali eu pedi só uma palavrazinha. E depois eu chamei a atenção a ele, porque era a segunda vez e ele já tinha vindo ao sonho há bastante tempo. Lembro. Então eu puxei só disse, tu já não vens ao sonho há muito tempo, pelo menos uma palavra para o povo do sonho. Então aquilo também acabou por mexer com o músico, então pediu que os segurança deixassem que nós tivéssemos aquela entrevista. Mas eu fazia a entrevista. Aquilo é tipo, estás a fazer a entrevista, estás a pensar, você está mesmo. E eu me lembro que o cameraman esqueceu de ligar a câmera. Chegou uma altura que ele. Não liguei a câmera. Segurança. Temos que ir, o músico tá. Mas, felizmente, o Anselmo é uma pessoa muito paciente. Ele notou mesmo aquele ambiente todo, música daquele nível, então deixou que ligasse a câmera, endireitasse, porque era uma confusão. O Vani estava a filmar com a câmera desligada e nem ele só percebeu isso. Só quando ele deu conta que a câmera estava desligada. Então nós acabaríamos por ter uma entrevista sem o mínimo de uma gravação. Exato. São coisas que acontecem. Foi um ambiente, foi algo muito interessante. E eu acho que durante esse percurso aprendi algo muito importante. E os músicos sempre pedem. Os músicos pedem que, quando eles vêm nesses locais, eles admiram quando eles encontram esse ambiente. Eu me recordo, a primeira vez que nós tivemos uma entrevista com o Edvalha, admirou. Não estava a acreditar que estava no sonho a ser entrevistado por um portal. Okay. Porque a ideia que se tem do sonho, que se tinha, não sei se até agora ainda carregam essa ideia, é que o sonho é uma coisinha. Estou numa zona ali, no chamado sonho, e ponto final. E não tem muita noção de que aqui tem jovens também com visão, pessoas que pensam além. É mesmo a falar de jovens que estamos já a terminar, que eu quero trazer aqui a vossa reflexão. Hoje não está tão fácil encontrar empregos, porque a dinâmica econômica do país leva-nos a refletir muita coisa. Mas no meio desse mar de dificuldades também existem as oportunidades, né? Daquilo que vocês conhecem, da experiência que têm, das realidades vividas. Se tivessem que aconselhar a nossa juventude, o que é que diriam para esses nossos jovens? Se calhar, eu digo sempre, quem olhar para mim vai olhar para o Kennedy e vai pensar, ele diz isso porque ele está bem, porque ele está num sítio que lhe garante ter um salário no fim do mês. Mas se calhar, eu acho que temos que ir à luta, né? Eu acho que precisamos fazer mais. Se não dá para trabalhar no Kwanda, mas tem que fazer alguma coisa que vai garantir que no fim do dia eu tenho uns 100 kwanzas. Estou a dar muita volta, mas o que eu quero perguntar-vos é qual é a vossa perspectiva de emprego para a nossa juventude? No que estás mesmo ao primeiro emprego? Penso que é aqui onde está a grande coisa. Nós somos famosos,
que só é um município produtor de petróleos, mas eu sou daqueles que digo que a indústria petrolífera é tão boa, mas não garante emprego. Se tivermos que direcionar nossos jovens para o primeiro emprego, o que é que diríamos a eles? Olha, em princípio, talvez ao revelar, as pessoas, uma boa parte delas conhecem-me como conservador, mas fora do conservador também procuro agora empreender. E provavelmente o que vou contar, talvez alguém seja interessado e a partir daqui pode começar a empreender. Durante a conversa, o João terá dito uma coisa muito interessante. Disse assim, eu não sonhava fazer isso, mas por causa daquela dificuldade comecei a fazer. Ora, não era sonho dele ser professor, mas acabou sendo professor. Eu entrei no Ministério da Justiça como técnico médio. E a minha vida é um mar de sobre 10. Antes de entrar no Ministério da Justiça, eu trabalhei durante 10 anos no laboratório chamado Casa T, era do tio Mendes, o senhor que trabalhou no hospital. O senhor é meu pai também, nos dias de hoje. Então, eu fiquei 10 anos lá, de modo que eu tenho algum conhecimento prático em termos das análises clínicas. Sim, eu domino muita coisa, desde gota espessa, urina, enfim, assim, Vidal, hemoglobina, essas coisas todas. Mas certa vez eu fui detido porque era técnico prático e não tinha documentos. Então eu vou detido, fiquei algum tempo lá, acho que uns 15 minutos no comando. Então depois, quer dizer, quando fui detido, eu só tinha uma única coisa, e nessa altura estava a preparar-me para ir fazer, eu gostava de ler na altura quando a biblioteca do Sonho abriu, tinha lá bons livros, então ia lá ler, e tinha-me preparado para ir ler, e nesse dia não fui ler. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, e a primeira ideia que me veio à mente foi, eu preciso ser advogado. Como eu não sabia, quer dizer, eu disse que a forma como me deteram não tinha que ser assim. Eu notei que havia alguma coisa mal passada lá. Depois a vida foi correndo, eu tive algumas oportunidades para ir a Cuba, eu tive uma bolsa para Cuba, eu acho que em 3 países, e outra em Luanda, 2 em Luanda, e não consegui, felizmente. Portanto, a vida não é linear. Às vezes quer chegar naquele canto, mas vai dar tantas voltas para chegar lá. E eu não consegui. E foram tempos muito difíceis. Mas em 2010, quando começo a trabalhar, quem é notário, quem é conservador, obrigatoriamente deve ser mesmo licenciado em Direito, tendo em conta a inerência mesmo da atividade, uma atividade ligada a leis. Tu precisas ler bastante, precisas consultar a legislação, essas coisas todas. Então, em 2010, 11, 12, 13, depois tivemos o advento de 11 de novembro, depois veio também aqui a Lusíada, então vamos matricular. E aqui nós tivemos um grupo de cidadãos com várias expectativas. Há quem disse, bom, veio à universidade, eu terei que estudar para melhorar a qualidade do salário. E quem parte com esta narrativa, com este princípio, a chance de aprender é muito diminuta, porque ele não está interessado pelo conhecimento, está interessado pelo certificado, este certificado que ele vai apresentar à instituição e muda de posição concomitantemente sobre o salário. E este é um pensamento que lamentavelmente ainda reside em várias pessoas. Isto depois não traz qualidade na formação, porque o foco não é o conhecimento. Mas se tu começas pelo conhecimento, vais honrar o certificado. E, aliás, certa vez fui a uma cerimônia onde estavam a dar presentes e acabei refletindo. Cheguei à conclusão que nesta vida há presentes que envergonham o presenteado e há presenteado que envergonha o presente. Eu tenho sempre este cuidado. Então, os certificados também têm esta realidade. Tem certificados que envergonham o licenciado e há licenciado que envergonha o certificado. Pois. No fundo, estás a dizer que é preciso que as pessoas formem-se
Necessariamente, porque a questão do emprego que está a colocar, a não ser que seja um empregador tonto que vai buscar uma pessoa sem qualificação. Lógico. Então, eu quando vou para a universidade, então vamos estudar. O indivíduo terminou a licenciatura, ainda com certificado, eu ganhava como técnico médio. Eu cheguei à conclusão que não bastava ter o certificado. Era uma ilusão de ótica. Temos que ter mesmo algumas habilidades. Bom, nos dias que correm, há estudos que comprovam que quem vive apenas do salário, este está condenado ao fracasso. Pois. Então, eu precisava empreender e nesta altura, a igreja também, a igreja católica, enfim, é uma instituição fenomenal. Eu venho de um grupo de amizade e simpatia que também ajudou-me a moldar, por isso é que os nossos filhos, nossos irmãos também precisam estar em instituições que ajudam, que venham contribuir para o seu crescimento, isso para termos um cidadão mais saudável possível em termos comportamentais. Então, eu tinha o irmão Domingos, uma pessoa também jurista, uma pessoa muito próxima, veio cá pelo projeto Plaijur, veio dar uma formação. Eu vi, ele veio dar uma formação, veio com uma empresa. Então aqui eu acho que eu posso tirar 2 ilações. E depois, naquele período, também vi o Kid MC, disse que família, esse período eu vou parar, isso foi a partir do Facebook, vou parar com o projeto da música, fui fazer formação de formadores, agora quero empreender um bocadinho mais, quero dar formação. Eu comecei a dizer, se o Kid MC, que já tem uma legião de fãs, já vê dinheiro, continua a trabalhar, então alguma coisa poderia se fazer, mas mesmo assim eu não tinha ainda aquela coisa. Mas num dos dias, eu sentado na poltrona lá no gabinete, já como conservador mesmo, pronto, mas Luís, se amanhã perderes o emprego, o que é que tu sabes fazer? 0. A resposta é 0. Por isso é que eu todos os dias costumo dizer, se a tua geleira em casa vazia não te preocupa, você está doente. Se a miséria que tu tens não te chama atenção, não te preocupas em conseguir colmatá-la, então você não está bem. Porque você pode nascer pobre, mas morrer pobre, isso aqui é isso é pandemônio. Então, eu notei que não sabia, então juntei essa realidade toda, fui a Luanda. Por isso é que eu digo, eu hoje identifico-me também com uma das profissões que eu tenho, eu sou formador. E tanto mais é que mesmo assim eu ainda tive um período a fazer estágio da advocacia, por razões XY ainda acabei por parar. Sim, mas eu estive também sendo do tribunal, fiz muita coisa boa, eu acho que tenho alguma coisa por continuar. E reparem que mesmo sendo funcionário público eu ainda tenho esta preocupação, porque os salários não garantem alguma coisa como tal. Resolvem um problema, mas todos não, porque há coisas que necessariamente você precisa empreender. Daí é que eu procurei criar a Lejanc Investimento, inicialmente voltada para a formação mesmo, e o conceito é mesmo local. Eu quero continuar a contribuir para que os nossos que estão cá, consigam ter também habilidades. De modo que nós já tivemos aqui a oportunidade de trazermos gente grande. Nós ainda trouxemos o Carlos Rosado para nos falar sobre quais são as oportunidades que temos em época de crise econômica, como é que as empresas conseguem sobreviver, ou a sobrevivência das empresas em época de crise. Pois, então nós começamos a trazer basicamente buscar um bocadinho o que ele esteve aqui a contar, e hoje, recentemente, tivemos a dar a formação de oratória. Essa coisa, tem muita gente com medo de falar em público. Também conseguimos dar a formação de protocolo de Estado, etiqueta, cerimonial de relações públicas, tudo isso para ir impactando a vida do jovem. Ou seja, a problemática do emprego hoje não se resolve contando piadas, porque nós temos vários jovens com possibilidades, com muita energia. Aqueles que vão do dia 1 até 30 não conseguem fazer absolutamente nada. Atenção, sem desprimor daqueles jovens que todos os dias lutam. E mudam o estado das coisas. Existem.
Por que não vai até a Luanda? Nós temos vários centros de formação técnico-profissional. Lá buscar um curso de eletricidade, vendo aquilo que é o contexto do sonho. A buscar curso de canalização, porque nós temos um grupo que fica engravatado dia até a noite. É que no fim do dia não tem panela, as panelas não estão lá de férias. Mas o outro que anda de calções, mas ele é eletricista, porque aprendeu vários ofícios, ele consegue trazer alguma coisa e a panela não entra de férias. Portanto, nós o que temos é que fazer para começar, primeiro, mais do que empreender, tem que ter conhecimento. Também. E como é que mesmo as universidades não dão tudo, você precisa ir buscar cursos que profissionais que tenham uma capacidade, que tenham uma influência, que tenham um poder, que te dão possibilidades, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Eu não estou a me rever nos dias que correm alguém que vai para qualquer ofício que não se comunique bem. Não. Então a Lijanco Investimento vem também para dar suporte, olhando sempre para os nossos irmãos que estão aqui, os daqui, quer os que escolheram viver aqui, todos, portanto, sem discriminação, sem escolha, pois estamos abertos. Agora, tem que imaginar, temos que anunciar que também há, de certa forma, alguma alergia em as pessoas quererem aprender, pois... Porque eu, se fizer um investimento de 20 mil kwanzas para um curso, eu amanhã vou ganhar o dobro. João, qual é a tua visão sobre essa problemática do primeiro emprego? Exato. A questão do primeiro emprego, acho que, no modo geral, já foi tudo dito, né? Só para reforçar, a questão é que nós muitas das vezes mentalizamos de que só o Estado é que deve nos dar emprego. Esse é o grande problema que nós temos enquanto jovens. Discutimos muito sobre como entrar no Estado, como arranjar um emprego no Estado. O Estado deve nos dar emprego. Essa é uma perspectiva muito errada de nós olharmos para as nossas vidas. Porque grande parte do desenvolvimento das sociedades são feitas por empresas, por privados. Estamos a falar da questão da empregabilidade, da criação, a movimentação do mercado de emprego como tal. Então os jovens devem olhar esta questão neste sentido. De, primeiro, olhar na formação, como foi dito, formação técnica principalmente, porque grande parte das situações que nós temos, dos jovens que nós temos também... Nem sequer profissão têm, né? Não têm profissão. Mas sabe só 3 diga que tem emprego, que pegou o empregador, desculpa João, o empregador já coloca até as vagas lá. Tá, eu estou a dizer que eu preciso de trabalhadores com perfis X e Y. E se você não tem, você não vai se encaixar. E eu acho que uma das nossas grandes desvantagens para conseguir emprego em empresas petrolíferas é essa. Sim. Os requisitos. Exato. Então, é preciso nós corrermos para além do tempo. É preciso que os jovens olhem os desafios que estão a viver hoje como forma de criarem possibilidades de formação, okay? Para que amanhã tenham... Porque o que é que acontece? Os empregos existem. Sim. Os empregos estão lá. Só que quando vem aquilo que já foi dito aqui, os critérios, o perfil da pessoa que se precisa, você não se enquadra. E tem uma coisa interessante, João, desculpa. Tem uma coisa interessante. Normalmente pede-se experiência. Experiência de trabalho. O requisito experiência, eu não considero muito esse critério. Eu acho que até certo ponto é delimitativo, né? É delimitativo. Yeah. Então eu acho que podemos sim sempre olhar na perspectiva oportunidade, porque se eu estou a sair hoje da universidade e tu me pedes uma experiência de 5 anos, não sei se vou tirar aonde, né? Sim, mas agora existem alguns programas que têm que ver com estágios voluntários. Sim, esse sim, se calhar isso vão colmatar um bocadinho, sim. né? Essa outra coisa é mesmo qualificar, as pessoas precisam ser eu acho que é a qualificação, com certeza. Essa questão técnica. Yeah. Então eu penso que
estas qualificações nós precisamos ter. O mundo, não basta só dizer que o sonho é de produção petrolífera, mas quando se precisar um técnico em TI, se calhar não temos. Um técnico de instrumentação, não temos. Espero que a nossa escola que está aqui consiga garantir isso, né? A procura que as empresas sediadas cá têm tido. Meus caros amigos, eu acho que foi bom tê-los aqui e desde já o Angela Podcast agradece o facto de terem tirado boa parte do vosso precioso tempo de virem cá conversar conosco. Mas, no entanto, gostaria de vê-los aqui numa próxima oportunidade. Sim, sempre que possível. Muito obrigado. Okay. Se para contribuir, estamos abertos. Muito obrigado. Caros internautas, é mais um Gila Podcast. E o episódio de hoje vale a pena acompanhar. Eu acho que foi muito, mas muito frutífero. Os nossos convidados estiveram à altura de dissecar aqui, quer as suas vivências, quer as experiências, e deixar aqui também alguns conselhos. E o nosso pedido continua a ser o mesmo. Por favor, acessem as nossas redes sociais, partilhem o máximo que puderem e, acima de tudo, subscreverem a nossa página ou o nosso canal do YouTube. Este sim, nós precisamos crescer a dimensão dos Cristiano Ronaldo, que tem, não sei, uma legião tão grande de seguidores. Então, nós também sonhamos um dia sermos os grandes. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.